Bom dia, né? Todo o Brasil unido em oração, todo mundo buscando a face de Deus, né? Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Salmos, capítulo 33. Olha, vamos desde o início. No versículo 1 diz assim, ó: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos convém o louvor. Quando diz vós justos, é você que ama fazer o que é correto. É você, trabalhador, que trabalha todos os dias para o sustento da sua família. Seja você um empregado de uma empresa, seja você o dono da empresa, seja você uma pessoa que trabalha no governo, seja você uma autoridade do fórum, seja você um juiz, um promotor, seja você um policial civil, policial militar, policial metropolitano, né, policial federal, não importa qual seja o seu trabalho, mas você trabalha com justiça. Você obedece às leis. Você é um homem justo, íntegro diante de Deus. Gosta do que é correto. Você que é um trabalhador que hoje sofre, porque você é honesto, você trabalha, você batalha, você luta para comprar aquele celular, né? Para que você tenha uma comunicação com a sua família. Muitas vezes você usa ele no trabalho. Aí quando você sai na rua, roubam. É com você mesmo que eu tô falando. É com você, trabalhador, que lutou tanto para conseguir aquele carro. Trabalhou uma vida inteira para dar um conforto para a família. Aí vai trabalhar, né? Ou sai com a família para passear, ou sai com a família para ir na igreja. E lá roubam seu carro, né? E o seu trabalho da vida inteira se foi. É com você que eu quero falar. É com você mesmo. É com você que Deus está falando. Vós justos. Convém a você o louvor. Não desanime, né? Não desanime. Você que é juiz, que é promotor, que é defensor, que é um oficial de justiça e se entristece quando você dá o ganho do processo a um trabalhador e aquele trabalhador não recebe nem o que a justiça determina. Porque os malandros, eles não colocam nada na conta deles. Aí quando o juiz, a justiça vai procurar algo que está no nome dele, para que aquela pessoa trabalhadora que ele usurpou seja ressarcida, não tem nada na conta dele. Vai procurar algum bem, não tem nenhum bem no nome dele. Porque o que ele ganha, coloca no nome dos filhos. O que ele ganha, às vezes, coloca no nome da esposa. Aquele carro que ele compra, ele nem transfere para o nome dele. Aquela casa que ele tem também, às vezes não transfere para o nome, deixa no nome de um filho, no nome da esposa ou no nome da pessoa que vendeu para ele, para que ele não venha pagar as contas, porque ele já sabe os caminhos da justiça. E você, trabalhador, que foi usurpado por essa pessoa, que foi lá na justiça, muitas vezes não tinha nem o dinheiro do ônibus, mas você foi lá, pediu para aquele juiz, né? Pediu para aquele promotor de justiça que você queria justiça. E você foi usurpado. Eu me compadeço com você, porque eu já passei por situações parecidas, né? Aonde o juiz chora, o promotor chora, né? O oficial de justiça chora, porque ele sabe que você foi usurpado. Ele sabe que você não teve os seus direitos que deveria ser protegidos e não teve seus direitos protegidos. Você que teve seu celular roubado, né? Muitas vezes eles até conseguem alguns celulares, mas nunca chega na sua mão, porque eles apagaram quem que era o dono, né? Muitas vezes não chega na sua mão. Mas hoje, graças à tecnologia, os celulares já são identificados por um número lá.
Então hoje, graças a Deus, a polícia de São Paulo, né, o Tarcísio, já está conseguindo devolver os celulares para os donos, pelo menos isso. Agora você que teve aquele carro roubado, que depenaram, né, que muitas vezes você encontra só a carcaça, né, é muito triste, né? E quando pega o bandido e prende, no outro dia eles estão aí soltos, rindo na cara da justiça, rindo na sua cara, né? E você, trabalhador, sempre sofrendo. Sempre sofrendo. Porque quem paga tudo isso é o trabalhador. Quem tem sua casa roubada quando vai trabalhar, quando chega a levar a mudança, é você. Por quê? Porque quem que está dominando esse mundo? Quem que está lá no poder hoje? São pessoas que apoiam a criminalidade. Então, na hora de votar, você tem que lembrar dessas coisas. Não venda o seu voto. R$500, R$1.000, um salário. Não vai mudar a sua vida. Não vai mudar. Vai acabar esse dinheiro. Menos de um mês já acabou esse dinheiro. E você vendeu o seu voto. E depois você vai pagar o preço aí nas ruas com a criminalidade. Lembra, não vote em quem apoia criminosos, bandidos. Vote em quem apoia trabalhador. Lembra disso. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, que os justos, né, louvarão ao Senhor. Então, você que é justo, que está sofrendo, né, as perseguições, que está sofrendo, que não pode nem trabalhar. Olha, hoje a criminalidade está entrando dentro das casas, abusando dos velhinhos. Hoje a criminalidade está entrando dentro das casas e querendo obrigar os pais a dar os filhos para eles. Hoje está difícil a situação e nós precisamos nos proteger. Nós precisamos buscar sempre a face de Deus e nos proteger do mal. E Deus nos deu esse poder. É um voto, mas esse um voto pode mudar o nosso país, né? Esse um voto pode mudar a sua história. Não venda o seu voto. Não venda a sua integridade, não venda seu caráter. Não apoie pessoas que apoiam o aborto. Não apoie, não se coligue com pessoas que não respeitam as mulheres, que não respeitam o banheiro das mulheres. Não se coligue com esse tipo de gente. Ah, mas é da direita, da esquerda. Não existe pessoas que apoiam o aborto da direita. Não existe pessoas que apoiam a criminalidade da direita. Não existe pessoas que apoiam o aborto da direita, porque não é justo isso. Pensa nisso, tudo que é justo e correto, Deus se agrada. Tudo que não é justo e não é correto, Deus não se agrada. Então, você é inteligente, você tem que pensar, você tem que refletir que o seu voto é muito importante. Você nasceu de uma mulher ou de um homem? Você foi amamentado por uma mulher ou por um homem? E não estão respeitando a sua mãe. Não estão respeitando a sua mãe. Lembra disso. Não estão respeitando o banheiro das suas filhas. Não estão respeitando. Na hora de votar, lembra disso. Lembra disso. Coloque alguém no poder como José do Egito. José do Egito amava Deus, respeitava seu pai, respeitava sua mãe e amava a Deus em primeiro lugar. E ele era honesto, honrava o seu patrão, honrava o seu trabalho e honrava a Deus, né? E aonde José ia, Deus abençoava José, no campo e na cidade. Não importa onde José estava, foi vendido como escravo ele abençoou a casa de Potifar.
Foi preso. Como preso, ele abençoou o presídio. Foi governador. Como governador, ele não era só o governador, ele era o rei. E José conhecia o semblante das pessoas. José se importava com o povo. José amava o povo. Porque José amava a Deus. E quem ama a Deus, ama o povo trabalhador brasileiro. Lembra-se disso. No versículo 2 está falando assim: cantai-lhe um cântico novo, tocai e com júbilo, tocai bem e com júbilo. Oh, glórias, né? Como é bom você ouvir alguém tocando um instrumento, né? Eu amo ouvir o som dos instrumentos. Eu amo ouvir alguém tocando os instrumentos. Eu amo ouvir um hino acompanhado por instrumentos, né? Então, é muito maravilhoso. Então, você que é justo, você que ama a Deus, você que faz a vontade de Deus, louve a Deus. Porque o louvor rompe barreira, o louvor derruba muralhas, o louvor te dá a vitória. Vamos louvar a Deus, vamos colocar hino de adoração e vamos confiar em Deus. Vamos fazer nossa parte, vamos orar e vamos confiar em Deus. E vamos fazer o nosso trabalho político também, porque cristão tem que fazer o seu trabalho político. Porque os bandidos, eles não trabalham. Os bandidos, eles não fazem nada, eles ficam o dia inteiro na internet, o dia inteiro fazendo campanha política para o seu partido ganhar. Eles inventam fake news, eles falam mal das pessoas que estão no partido da direita, ele tenta jogar a direita contra a direita, só que isso não funciona. Agora mesmo eles estão tentando denegrir a imagem da Michele Bolsonaro, dizendo que ela não está apoiando o Flávio Bolsonaro. A Michele Bolsonaro está cuidando do marido dela, do Jair Messias Bolsonaro, porque ela não pode fazer política. Ela não pode sair senadora. Ela não pode fazer política. Porque senão vão matar Jair Messias Bolsonaro. Entende? Ela não pode fazer campanha política. Veja bem, Flávio Bolsonaro leu a carta do pai dele. E ele foi proibido de ver o pai. Se a Michele Bolsonaro apoiar o Flávio Bolsonaro, falar sobre o Flávio Bolsonaro, o que vai acontecer? Vão matar Jair Messias Bolsonaro na cadeia. É isso que está acontecendo. Então, nós, cristãos, vamos fazer o trabalho da Michele, vamos desfazer os fake news, vamos apoiar Flávio Messias Bolsonaro, vamos ajudá-lo. Ah, bispo, eu vou parar de assistir o seu canal porque você está misturando a palavra de Deus com a política. Então, você para. Não para de assistir o meu canal, vai assistir o canal dos bandidos. Por quê? Porque nós cristãos, nós temos que fazer a nossa parte. Porque se você não fizer a sua parte agora, você vai sofrer e o Brasil vai continuar do jeito que está. Porque os bandidos, eles não falam isso. Os bandidos são unidos. Os bandidos não ficam brigando de igreja com igreja, de religião com religião, não. Os bandidos, eles se unem para conseguir o objetivo deles. E agora eles estão unidos, eles estão dia e noite tentando denegrir a imagem do Flávio Bolsonaro. Eles estão dia e noite tentando denegrir a imagem da Damares. Eles estão dia e noite tentando denegrir a imagem da Michele Bolsonaro. Ele está dia e noite tentando denegrir a imagem do Jair Messias Bolsonaro, que está preso injustamente, não deve nada, não roubou, não fez nada de errado. Amados, ou você põe isso na sua cabeça e lembra que Deus ama o justo, que Deus ama a verdade e fica do lado de quem ama o justo, de quem ama a verdade, ou você vai deixar o nosso Brasil na mão dos bandidos. Aí depois não adianta chorar porque o carro foi roubado, a casa foi roubada, porque o Brasil
está nessa situação que está, porque o nosso Brasil é um país rico. O nosso Brasil tem condições financeiras. Não era para ninguém estar passando necessidade. Não era para estar essa bandidagem aí nas ruas. Veja bem, graças a Deus que nós temos o Tarcísio de Freitas lá em São Paulo. Você viu? Acabou a Cracolândia de São Paulo. Porque existe um homem justo e bom administrando o nosso país. E nós queremos um homem justo, aliás, administrando nosso país, não, né? E quem dera se fosse o nosso país, né? Que tivesse assim. É o nosso estado de São Paulo. Nós temos um homem bom e justo administrando o nosso estado de São Paulo. Mas nós vamos ter um homem bom e justo administrando o nosso Brasil. E para isso nós temos que fazer a nossa parte. Nós que somos trabalhadores, eu não estou falando de cristão agora, eu estou falando de pessoas que amam a Deus, que fazem a vontade de Deus e que obedecem a Deus. Essas pessoas têm que estar fazendo campanha contra o mal, contra a criminalidade, contra as bandidagens. É isso. Ah, mas Jesus morreu pelo bandido também, né? É verdade. Jesus morreu pelo bandido que quer se converter. Jesus morreu pelo bandido que quer mudar de vida. Ele morreu no lugar de Barrabás. Mas Barrabás, a gente na Bíblia não relata isso, mas eu tenho certeza que Barrabás estava clamando por um milagre pela vida dele. E eu tenho certeza que quando ele saiu dali, ele foi ser outra pessoa. Deixou de ser aquele bandido que era. Veja bem, quando Jesus foi crucificado, tinha um bandido do lado direito, né? Do lado direito e um bandido do lado esquerdo. O bandido do lado esquerdo falou para Jesus: por que você não desce da cruz? Você não é Deus? Salva você e salva nós. Olha o que o bandido do lado esquerdo falou. Jesus estava ali morrendo pelos nossos pecados, né? E olha só, agora o bandido da direita reconheceu o seu erro. O bandido da direita falou assim, olha, repreendeu aquele bandido da esquerda e falou, olha, nós estamos aqui porque nós somos culpados, nós matamos, roubamos, né? Nós fizemos as coisas maus. Nós não obedecemos nem as leis da terra, nem a lei de Deus. Mas esse homem aqui, Jesus, ele está aí inocente. Ele defendeu Jesus na hora. Ele reconheceu os seus pecados, reconheceu os seus erros. E falou para Jesus, né? Jesus, tenha misericórdia de mim, né? Me leva com o Senhor. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele do lado direito reconheceu os seus pecados, pediu perdão pelos seus pecados e foi salvo por Jesus, porque Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? E agora, você vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo? Ah, né? Agora você tem que pensar, né? Tem que pensar. Aquela prostituta, quando jogaram ela nos pés de Jesus, para morrer apedrejada, né? Foi pega em adultério. Ela foi jogada sozinha, o homem não estava lá não, né? Só a mulher foi jogada nos pés de Jesus. Cadê o que o homem estava lá? Não, só ela foi jogada nos pés de Jesus. E Jesus, vendo quanta injustiça, né? Falou, porque atire a primeira pedra quem não tem pecado. Aí ninguém atirou pedra naquela mulher. Mas quando aquela mulher saiu dali, Jesus falou, vai e não peques mais. Quando nós encontramos Jesus, tem que ter uma transformação de vida. Tem que ter uma mudança de comportamento. Sempre eu falo, quando a pessoa está nova na igreja, se convertendo, se tem um caminho que ela passava ali antes de se converter, aquele caminho que tem o bar, que ela bebia,
que tem aqueles amigos que levava para prostituição, que tem aqueles amigos que levava para cachaça, que tem aqueles amigos que levava para bandidagem, para as drogas, para as bebidas. Ela muda o caminho. Não passa mais naquele caminho. Amados, quando eu me converti, eu mudei o caminho. Eu deixei de passar pelaquele caminho que eu passava. Porque se eu passasse lá naquele caminho que eu passava, aqueles meus amigos iam me convidar para voltar. Então, eu mudei o caminho, eu me fortaleci, eu fiquei na igreja, eu me converti de fato e de verdade, recebi o Espírito Santo. Aí depois que eu estava firme na fé, né? Aí eu passava já naquele caminho, porque aí quando eu passava naquele caminho, eu não ouvia o que os meus amigos do passado me falavam. Eu ia lá e falava de Jesus para os meus amigos. E os meus amigos me ouviam e mudavam de caminho também. Vários amigos meus se converteram através do meu testemunho, através da minha mensagem de Jesus. Porque quem converte não somos nós, quem converte nossos amigos é a nossa vida, é a transformação de vida nossa. Então, vários amigos meus hoje são cristãos e eu amo isso. Alunos, porque eu sou professora, vários alunos meus hoje são cristãos, porque viram o testemunho da mudança da minha vida. Então, para que você seja abençoado por Deus, você tem que ter uma mudança de vida, tem que ter uma transformação na sua vida. E não adianta você querer salvar seus amigos se você ainda não está salvo. Primeiro você tem que buscar a presença de Deus, primeiro você tem que se encher do Espírito Santo, aí você vai em busca dos amigos. Porque aqueles amigos vão se converter, pode ter certeza que você vai ter a alegria de conversar com eles e eles sendo cristãos, eles amando a Deus. Quando eu falo cristão, é quem ama a Deus, quem faz a vontade de Deus e quem aceita Jesus como seu único Salvador. Oh, glórias, né? Como é maravilhoso, né? Vamos continuar aqui. No versículo 3 diz assim: cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo, oh glórias. No versículo 4 diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. A palavra de Deus é reta, não muda, nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra de Deus é reta, não muda. Você que conheceu Jesus pode ter certeza que a palavra de Deus não muda. Não muda, e os mandamentos continuam sendo o mesmo: não matar, não roubar, não adulterar, não falar falsos testemunhos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. E você pode ler esses 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, tá bom? Continuando aqui, ó, ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Olha só, Deus ama a justiça. A justiça, o que é correto, o que é certo, Deus ama. E Deus defende quem faz as coisas certas, quem faz as coisas corretas, quem ama a Deus. Deus defende, Deus ama essas pessoas. Deus te ama e não abre mão de você. Lembra-se disso. Pela palavra do Senhor foram feitos céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Oh, glórias, né? Amados, a palavra de Deus, Deus falava assim: faz-se os céus, e era feito os céus. Faz as estrelas, e as estrelas eram criadas, né? Separe as águas da terra, e a água da terra era separada. Oh, glórias, né? Esse nosso Deus é tremendo, esse nosso Deus é maravilhoso. E quando meditamos na palavra de Deus, nós trazemos essa meditação para a nossa vida. A palavra tem poder. Começa a falar coisas boas.
Começa a abençoar a sua vida. Começa a abençoar a sua família, seus vizinhos, sua nação, porque a palavra tem poder. Então, amados, lembre-se disso, a palavra tem poder. Então, a sua palavra tem muito poder. Quando você vai e fala com o seu vizinho, quando você vai e fala na internet, quando você vai e fala sobre a política, tem muito poder a sua palavra, lembra disso. E cada país tem o governo que o povo quer. Lembra disso. Lembra disso, não se coligue com o mal. Não venda seu voto. Ó, no versículo 7 diz assim: e ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósito. A palavra de Deus, né? Deus falava, faz-se o mar, as águas se ajuntavam. Já pensou que coisa mais linda? Faz-se a terra e a terra se ajuntava. E isso é para nossa vida. Eu estou falando de política, mas eu estou trazendo também para nossa vida. O que você quer para sua vida, para sua família, né? O que você quer? O que você quer trazer para dentro da sua casa? Muitas pessoas trazem o mal para dentro de casa. Com as próprias mãos, ela traz o mal para dentro de casa. Aí depois reclama porque o problema na família dela tá difícil. Mas ela trouxe o mal para dentro de casa. A gente não traz o mal para dentro de nossas casas. Nós oramos pelas pessoas, fazemos o bem para as pessoas, mas cada pessoa escolhe o caminho que quer seguir. Eu não vou trazer para dentro da minha casa uma pessoa que não ama a Deus, que não faz a vontade de Deus. Eu não vou fazer isso. Porque eu vou sofrer dentro da minha casa, porque essa pessoa vai querer adorar o Deus dela, vai querer trazer as músicas dela para dentro da minha casa, vai querer trazer os amigos, não é verdade? Então, a nossa casa é um reino. A nossa casa é um pedacinho do céu. Pensa bem quem você está trazendo para dentro da sua casa, né? Olha, no versículo 8 diz assim: tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Eu digo que às vezes a gente sente medo, né? Às vezes a gente sente medo, que isso é normal do ser humano. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu coloco Deus na minha frente e eu vou à frente da batalha. Porque quando a gente tem Deus na frente da batalha, a gente ganha todas as batalhas. A gente vence todas as batalhas. Porque não é nós que vamos lutar contra nossos inimigos, mas o nosso Deus que vai lutar ao nosso favor. É o nosso Deus que vai nos dar a vitória. É o nosso Deus que faz o milagre acontecer. Então seja forte, seja corajosa, seja fiel a Deus, porque Deus vai te honrar. Deus, ele vai honrar você. Oh, glórias, né? No versículo 9 diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Quando Deus fala, é feito. Quando Deus manda, logo acontece. Porque o nosso Deus continua sendo o mesmo de antigamente, de hoje, de eternamente. Quando Deus fala, está falado. A palavra de Deus não muda, não volta atrás. Porque Deus não é homem para mudar. Às vezes o homem fala uma coisa hoje, amanhã ele muda. Mas Deus não. Deus, ele fala e cumpre o que prometeu. E ele nos ama com amor eterno. E ele quer o nosso bem. Por isso que ele está falando do homem justo. Louva ao Senhor. Louve ao Senhor. Porque a sua vitória vai chegar. Oh, glória, está chegando, né? Dia 4 de outubro de 2026, a nossa vitória está chegando. Oh, glórias, e vai chegar no nosso país, e vai chegar aí no seu país que está acompanhando as orações junto comigo. No versículo 10 diz assim: o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos.
Então não adianta mentir, não adianta querer enganar, porque Deus vai lá e desfaz o que os gentios está tentando fazer. Deus vai lá e desfaz, porque o nosso Deus, ele não vê só o hoje, ele vê o amanhã, ele vê o nosso futuro e ele quer o que é bom para nós. Então ele desfaz tudo que o gentio está tentando fazer para prejudicar o povo trabalhador brasileiro, o povo que ama a Deus, está sendo desfeito agora. Não adianta querer se levantar, porque quanto mais se levanta o povo cristão, o povo trabalhador brasileiro, o povo que ama a Deus, que busca a face de Deus em todas as nações, é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Oh, glórias, né? E a nossa vitória tá chegando, tá chegando. Nós vamos glorificar o nome do nosso Deus, porque vai ser Deus que vai lutar por nós. Vai ser Deus que vai estar à frente dessa batalha. Oh, glórias, né? Que Deus abençoe o Peru, né? Que Deus abençoe todos os países de direita e os Estados Unidos, né? Oh, glórias, todos os países que a direita ganhou. No versículo 11 diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Olha só, o conselho de Deus permanece para sempre. O que está escrito na palavra de Deus, que abençoa a sua vida, ele permanece para sempre. E as bênçãos passam de geração em geração. Sempre eu falo para os meus filhos, vocês estão recebendo as bênçãos do que vocês plantaram. Não esqueça disso. Vocês estão abençoados hoje porque vocês estavam na igreja, vocês estavam fazendo a vontade de Deus e Deus estava abençoando vocês. Então continue amando a Deus, continue fazendo a vontade de Deus, porque o nosso Deus, ele não muda a palavra dele e ele abençoa de geração em geração. Oh, glórias, né? Eu já estou recebendo a bênção da minha mãe e a bênção do que eu plantei. E meus filhos estão recebendo as bênçãos do que eu plantei e as bênçãos do que eles estão plantando hoje, eles vão colher mais tarde, né? Então, vamos plantar a palavra de Deus ao todo mundo. Vamos fazer a vontade de Deus e vamos ser justos diante de Deus, né? Fazer com que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. No versículo 11 que diz assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a qual escolheu para a sua herança. Oh, glórias, né? Cuja nação é abençoada. Por que o Egito foi abençoado por Deus? Porque era José quem estava administrando o Egito. José foi nomeado governador, mas José fazia o trabalho do rei. José usava o anel do rei. José quem carimbava os decretos. José quem mandava, né? O rei falava, quando as pessoas iam falar com o rei falava, fala com José. Porque é José quem vai decidir. Oh, glórias, né? Pensa que maravilha. Então, quando a gente obedece a Deus e faz a vontade de Deus, Deus honra. Deus vai honrar você. Você que está candidato a algum cargo político, lembra disso, que Deus é que vai te honrar. Deus é que vai te dar a vitória. Então, obedeça a Deus, siga os mandamentos do Senhor, não matar, não roubar, não adulterar, não falar falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus vai te dar a vitória. Porque quem vai lutar por você é Deus. Oh, glórias, né? Isso é maravilhoso. Continuando aqui, no próximo versículo diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Olha que forte. O Senhor olha desde os céus. O Senhor está olhando lá de cima. O Senhor está te vendo. Olha só. E vendo todos os filhos dos homens. Deus está te vendo. Deus está te contemplando. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Então, faça o que é correto, porque Deus está te vendo. Eu assisti um vídeo esses dias.
Tipo assim, ele falava assim, Deus tá me vendo? Meu Deus, tô lascado. Deus tá me ouvindo? Tô lascado. Ai, meu Deus. Então não faça igual aquele vídeo que eu vi. Deus tá me vendo? Glória a Deus. Eu tô fazendo a vontade de Deus. Eu tô fazendo o que é correto diante de Deus. E eu tô feliz porque Deus tá me vendo, né? Ai, Deus tá contemplando você. E Deus vai te dar a vitória. Porque Deus está vendo a tua batalha, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo as tuas perseguições, Deus está vendo tudo que estão tentando fazer contra você. Deus está te vendo, Ele é o seu testemunho, você não precisa se justificar para ninguém, porque quem te justifica é Deus, quem te defende é Deus. Se você está fazendo o que é correto, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está colocando Deus acima de tudo, você vai vencer, porque quem vai lutar por você é Deus. Oh, glórias, né? Faz assim comigo, ó. Quando eu faço assim, uma vez um amigo meu me perguntou, por que você quer que eu tire a foto assim? Porque esse aqui é o murro na cara do diabo. Tá, né? E olha só, do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Olha só, é Deus que forma o nosso coração. É Deus. Deus forma o seu coração e o meu coração. E Deus, Ele forma o nosso coração de acordo com a nossa escolha. Mas Deus não forma o coração? Sim, mas Deus, Ele não te obriga a fazer nada. Você é livre. E Deus não cobra nada para você fazer a vontade de Deus. Diferente de Satanás, porque a bebida é paga, as farras é paga, as festas são pagas. Tudo que faz para agradar Satanás é pago. É pago, você paga e paga caro. Aí você reclama de quando você vai na igreja e dá 10 reais de dízimo. Mas para Satanás você gasta milhões. Tem pessoas que faz festa de milhões, compra o uísque do melhor, vinho, cerveja, não sei o que, deixa pra lá os nomes que eu não sei muito bem, que eu não bebo, né? Mas olha, você paga muito caro para seguir o diabo, muito caro. Quem usa drogas, dá até a casa, dá o carro, dá tudo que tem para as drogas, o diabo. Agora você está falando que os pastores são ladrão? Você vai na igreja, o dízimo... Deixa eu te explicar para que serve o dízimo. O dízimo é como se fosse um condomínio. Você que mora em condomínio sabe que o seu dinheiro do condomínio vai para pagar funcionário que administra o condomínio, vai para pagar aquela pessoa que corta a grama do condomínio, vai para pagar a luz, a água do condomínio, quando a luz e a água é inclusa no condomínio, vai para pagar aquela reforma, né, que está precisando, a pintura do condomínio. É para isso que serve o seu imposto, né? Você que mora em casa paga o imposto, né? Então o seu imposto vai para o asfalto, fazer asfalto, vai para pintar meio fio, colocar placas, né? Isso é o seu imposto que paga. E quem mora em condomínio paga ainda, além do imposto, paga o condomínio ainda, né? Então o condomínio serve para isso. Então o dízimo e oferta serve para administrar aquela igreja. Aquela igreja que você vai lá e senta naquela cadeira, aquela cadeira custou dinheiro. Aquela cadeira foi paga pelo seu dízimo. Então eu posso estragar. Você estraga as coisas da sua casa? Você compra um som e estraga porque foi você que comprou? Você cuida, né? Então quando você vai na igreja, cuida daquela cadeira que você senta. Quando você for usar o banheiro, você lembra, quando você dá descarga, tem água, né? Aquela água é paga. Quando você pega aquele papel higiênico lá no banheiro, aquele papel higiênico é pago. Não é nada de graça. Tem igrejas ainda que pagam aluguel. Tem igrejas que já estão em sede própria, graças a Deus. Mas tem umas que pagam aluguel. O aluguel é pago com seu dízimo, com a sua oferta.
Então, para de ficar falando que pastor, que você não vai dar o dinheiro para o pastor, porque vai te roubar. Você dá para o diabo todo dia. Você dá lá para o diabo e nem pergunta para ele, né? O que vai fazer com o seu dinheiro que você bebeu aquela cerveja, né? Aquela bebida, aquela droga, né? Você nem pergunta o que vão fazer com o seu dinheiro. Eles vão fazer mais droga, vão fazer mais bebida, vão corromper mais pessoas, mais famílias vão ser destruídas. Se a sua família está sendo destruída por causa da bebida, aquele dinheiro que você dá lá vai destruir mais famílias. Vão comprar mais cigarro, vão comprar mais bebida. As empresas que fabricam vão fabricar mais bebida, vão fabricar mais cigarro, vão fabricar mais drogas, vão fabricar mais coisas que prejudicam a saúde do povo. Agora, quando você vai na igreja e você dá o seu dízimo e dá a sua oferta, aquele dízimo e aquela oferta serve também para levar a mensagem de Jesus. Mais almas vão ser salvas, mais famílias vão ser libertas. Você está fazendo um trabalho missionário. O seu dízimo, você está financiando um trabalho missionário. Igual as pessoas que estão lá no mundo, que compram cerveja, compram cigarro, compram droga, elas financiam as fábricas das bebidas, das drogas, dos cigarros. E aquelas bebidas, aqueles cigarros vão destruir muitos lares. Mas quando você dá o dízimo, você dá a sua oferta, você está abençoando e vai abençoar muitos lares, muitas famílias vão se converterem, vão deixar de beber, deixar de usar droga, deixar de fazer as coisas erradas, muitos ladrões vão se converter, seus carros, né, vão parar de ser roubados. Então, quando você faz a vontade de Deus, você está abençoando a Deus e o trabalho de Deus. Né? E na hora de votar também é muito importante você refletir sobre isso. Continuando aqui, ele é que forma o coração, como eu estava falando. Se você, né, que está na presença de Deus, você tem um coração voltado para Deus, voltado para ganhar almas para Deus. As pessoas que estão no mundo, elas têm o coração voltado para ganhar almas para Satanás também. Eu fui na casa de umas pessoas que eu vou sempre, né? E o dono da casa chegou e todo feliz, falou, olha, eu comprei isso aqui, né? Foi feito em casa, é caseiro, é uma delícia. É uma bebida, ela tem isso, tem aquilo outro. Ele estava tentando fazer a minha cabeça para que eu bebesse. Eu olhei para ele e falei assim, não tem nada na bebida que me faça bem. Eu não gosto de nada que tem álcool. Aí ele olhou para mim e riu, né? Porque eu não caí na armadilha dele. Mas tem muita gente que cai na armadilha de Satanás. Eu não estou falando que o meu vizinho é Satanás, não. Eu estou falando que ele está fazendo o trabalho de Satanás. É diferente. Agora, se ele estivesse na igreja, ele ia fazer o trabalho de Jesus. Quando eu chegasse lá na casa dele, ele ia falar, olha que hino mais bonito. Olha essa oração. Olha o milagre que aconteceu na vida de fulano, né? Aí ele estaria fazendo trabalho para Deus. Aqui está falando dos corações, dos corações. Você que tem o coração voltado para Deus, você faz o trabalho para Deus. Você que tem o coração voltado para o mundo, faz o trabalho de Satanás. Ah, eu não, faz sim, você faz, porque você compra bebida, você leva pessoas para sua casa para beber. Aquela pessoa que não bebe, você fica oferecendo a bebida, bebe um golinho, só um golinho, só um golinho. Ai, até estressa a gente. Igual eles falam que a gente estressa eles quando fala, vem para Jesus, ouve essa oração, ouve esse hino, né? Eles falam que a gente estressa eles também estressam nós, pelo amor de Deus. Aquele troço fedido, nojento. Né? Nossa, eu recebi um parente aqui em casa esses dias, porque aqui na minha casa não entra bebida e não entra cigarro. Foi um propósito que eu fiz com Deus.
Quer vir na minha casa já sabe, não entra bebida, não entra cigarro. Mas esse meu parente de longe, sabe, ele chegou, eu tive que abrir a janela, eu tive que abrir a porta, porque fedia cachaça. Nossa, o cheiro da cachaça me dá vontade de vomitar. O cheiro do cigarro me dá vontade de vomitar. Ele não trouxe a bebida na garrafa, fazer igual o outro, ele não trouxe a bebida na garrafa, ele não trouxe, né? Mas ele chegou com a bebida dentro dele. Meu Deus, que é horrível. Ele abria a boca assim, parecia a fábrica de álcool. Meu Deus, que coisa horrível. E é assim, amados. Ou você leva a mensagem de Jesus, ou você leva a mensagem de Satanás. Então, você é que escolhe. Você não é obrigado, não. Você não é obrigado a ouvir esse vídeo, você não é obrigado a ver esse vídeo. Mas você sabe que o que eu tô falando é verdade. Você pode não concordar comigo, mas você sabe que é verdade. Porque a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é a verdade. E a verdade é igual à luz. Quando você está no escuro e liga a luz, dói suas vistas, né? Assim que você acorda, que liga a luz assim no escuro, você dá aquele choque. Porque ligou a luz. Então a verdade de Deus é a luz. E a luz incomoda às vezes. Mas a pessoa que está na luz não é incomodada pela luz. Mas a pessoa que está nas trevas, na escuridão, é incomodada com a luz. Então, você não precisa me amar. Não, quem tem que me amar é Deus. Quem tem que me querer é Deus. Porque eu amo Deus, eu quero ser salva. E eu quero que você também seja salvo. Eu não estou aqui te condenando, te criticando, falando para você que você está perdido, que você não tem salvação. Não, eu estou aqui te falando que Jesus te ama, não abre mão de você e quer mudar a sua história. Mas para mudar a sua história depende de você, amém? Continua aqui, ó. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente que se livra de muita força. Você vê, não há rei que se livre com a força do exército dele. Porque a nossa força vem de Deus. Quando Deus está irado, Deus só dá um sopro assim, ó, já era. Nem o exército vai livrar. Lembra de Faraó? Tinha um exército grande, né? E mantinha aquele povo escravo. Mas quando Deus resolveu libertar aquele povo, porque aquele povo clamou, não foi Deus que foi lá e falou, vou libertar vocês, não. Aquele povo clamou a Deus, que queria a libertação, e Deus foi lá, enviou Moisés para libertar aquele povo, e aquele povo foi liberto. E veja bem, não teve exército que segurasse aquele povo lá, porque quando Deus livra, Deus entra com ação. É por isso que eu estou orando pelo Brasil e pelo mundo. Porque quando Deus entra na batalha, não adianta um exército grande, não adianta querer se levantar contra o ungido do Senhor, porque não tem como. O nosso Deus, ele é grandioso, ele é maravilhoso e ele vai te dar a vitória. E todo mundo que estava te criticando, falando mal de você, vai ver a sua vitória. Eu sempre oro a Deus. Deus, dê bastante vida para os meus inimigos, para que eles vejam a minha vitória. Porque eles vão ver a sua e a minha vitória. E tudo é para a honra e glória do Deus de Abraão, do Deus de Israel. E não adianta um exército, nem reis vir contra nós. Porque quem está na frente da nossa batalha é o Deus de Israel. É o Deus que formou o mundo. É o Deus que fala, a água vai para lá, terra vem para cá. A água vai para lá, a terra vem para cá. Mas o povo de Deus é guardado e protegido por Deus.
Minha avó sempre falava para mim, minha filha, por mais forte que seja a pessoa, vai ter alguém mais forte ainda que um dia vai derrubar aquela pessoa. Então, você que se acha fortão aí, lembra-se disso, que um dia vai aparecer alguém mais forte que você e vai derrubar você, né? E quem tem Deus na frente da batalha, Deus é o Todo-Poderoso. Deus é que nos dá a vitória. É Deus que está na frente da nossa batalha. E Deus vai nos dar a vitória. E todo mundo vai ver a grande vitória de Deus. Porque nós não dependemos de exército. Nós não dependemos da nossa força. Nós dependemos do exército de anjos do Senhor. Nós dependemos da força do Deus de Israel. E o Deus de Israel vai nos dar a vitória. Oh, glória! O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos de Deus estão sobre você, amado irmão e amada irmã, que teme ao Senhor. Os olhos do Senhor tá aí para te guardar, para te livrar, para te proteger. E a misericórdia do Senhor está te acompanhando por onde você for. Oh, glórias, né? Olha para o céu, porque é do céu que vem a nossa vitória. É do céu que vem a nossa vitória, porque é do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, que vai nos dar a vitória. Olha só. Para livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. Olha só, muito forte essa palavra, ó. Para livrar as almas da morte e conservar vivos na fome. Veja, pessoas que estavam embaixo dos escombros na Venezuela, há mais de 15 dias, foi encontrado com vida, foi salvo. Pode ter certeza que essa palavra se cumpriu na vida dessa pessoa. Olha só, para livrar a alma da morte. Livrou a alma dele da morte, porque achou ele embaixo daqueles escombros. E para conservar vivos na fome. 15 dias sem comer, machucado, embaixo de ferros, embaixo de concretos. E Deus deu a vida para aquela pessoa respirava ali. Aquela pessoa foi alimentada por Deus e foi salva por Deus. Oh, glórias, né? É isso que nós temos sempre que agradecer. Deus, obrigado por todas as vidas que foram salvas na Venezuela. Porque nós sabemos que eram protegidas do Senhor, amadas do Senhor. Oh, glórias, né? Porque Deus está te vendo. Deus está te ouvindo. Deus está com você. Você foi perseguido, foi maltratado, foi humilhado? Está escrito na palavra de Deus que os humilhados serão exaltados. Creia, não desanima, continua firme na presença de Deus. Olha, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso escudo. E a nossa alma espera no Senhor. Oh, glórias, né? Pois nele se alegra o nosso coração. É em Deus a nossa alegria. É em Deus que o nosso coração se alegra. Oh, glórias! Porquanto temos confiado no seu santo nome. Você que está confiando em Deus, saiba que Deus não te desamparou. Deus está te vendo e Deus vai te dar a vitória. Pode ter certeza, Deus vai te dar a vitória. Não desanime, não deixe de buscar a Deus, não deixe de fazer a vontade de Deus, porque o nosso Deus não te desamparou. E não adianta vir exército contra você, reis contra você. Deus, ele está na frente da tua batalha e vai te dar a vitória. Não olhe para as forças daqueles homens, olhe para a força de Deus, porque a força que vem de Deus é que nos dá a vitória. Veja bem, Deus fala, água vai para lá, água vai, terra vai para cá, terra vai. Então, confia no Senhor, porque o teu livramento
Deus vai te dar, porque Deus está te vendo, Deus está te contemplando, Deus está te protegendo, Deus está te ajudando. Não temas, não temas. Olhe para o céu, porque o nosso Deus é maior do que tudo. E o nosso Deus, Ele nos ama, nos protege, nos guarda, nos cuida e nos dá a vitória e tira toda a humilhação de nossas vidas. Amém? No versículo 22 diz assim: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. É pela misericórdia de Deus que nós vivemos. É pela misericórdia de Deus que nós esperamos a nossa salvação. Porque as pessoas não são perfeitas. Nós somos falhos, pecadores. Porque quem fala que não tem pecado, ele já é um mentiroso. Porque está escrito na palavra de Deus que quem fala que não tem pecado é um mentiroso. Porque muitas vezes nós pecamos no pensamento, por palavras, mas Deus é o Deus da misericórdia. Deus conhece o seu coração. Deus conhece que você quer fazer a vontade de Deus. Deus conhece que você quer andar nos caminhos do Senhor. Deus conhece você. E Deus te contempla dos céus para te dar a vitória. Receba aí a bênção do nosso Deus na sua casa. Receba a bênção de Deus no seu país. Porque o nosso Deus, Ele nos ama e não abre mão de nós, nunca, nunca, nunca. E quer que você seja feliz, quer que a sua casa, que o seu lar seja um pedacinho do céu, porque Ele nos ama com amor eterno.